Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Capítulo 8. As 12 camadas da personalidade e as faculdades humanas. Antes de ler esse capítulo, quero pedir você que está escutando esse áudio para se inscrever no canal e dar um like, porque dessa maneira você me incentiva a fazer mais conteúdos como este. Como podemos entender a ação humana em sua totalidade? Em primeiro lugar, considerando a motivação da ação. O ser humano, desde seu nascimento até o momento de sua morte, experimenta impulsos, motivos que o fazem agir de determinada maneira em vista de uma finalidade, desejando adquirir um bem. Isso é o que se chama de motivação, que muda de acordo com os momentos da vida. As motivações orgânicas são de algum modo inferiores às espirituais, e seus respectivos atos obviamente não têm a mesma origem. Seria conveniente compreender a partir de que movimento um ser humano age e também como ele age para atingir cada realização, ou seja, que faculdade está ativa e opera em cada caso. Reparem que desde o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide já existe uma motivação, inconsciente, é claro, de atingir a consistência física. Trata-se de uma motivação da própria natureza, que não passa pela consciência. A primeira batalha que o ser humano precisa travar é vencer sua permanência, evitando a dispersão. Em alguma medida, todos têm de enfrentar essa batalha a cada segundo da existência, mas, com o passar do tempo, ela passa para o segundo plano, por não ser mais o que define aquele momento. O conglomerado de células do início já foi capaz de permanecer e existir. Assim que o bebê vem à luz, surge uma segunda motivação, que é se desenvolver segundo as características genéticas e da espécie humana em geral. Nessa fase já não é mais suficiente que ele exista, mas que cresça e se desenvolva. É neste momento que aparece o temperamento. Ele não é uma construção da inteligência, da linguagem ou da afetividade, mas um dado que aparece com a pessoa entre a primeira e a segunda grande motivação. Portanto, o bebê já se desenvolve segundo certo temperamento e já nasce com ele. Seu temperamento não se altera com o passar do tempo, por se tratar, como dissemos, de uma estrutura mineral da atividade psíquica humana. O terceiro núcleo de motivações que o ser humano tem é aprender. A partir de certa idade, toda criança quer aprender algo e, conforme os pais lhe dão ferramentas para isso, começam a desenvolver sua linguagem e sua personalidade. Essas ferramentas são os elementos sociais e culturais, e é na provisão delas que se iniciam os problemas relacionados à educação. Se o conteúdo não alcança a criança, ela permanece privada do alimento necessário para o aparecimento de sua personalidade e para o preenchimento daquele vazio existencial. Ou quando os pais oferecem a seus filhos a possibilidade de desenvolver bem a sua linguagem escrita, oral, de leitura e compreensão, estão oferecendo um alimento que eles vão digerir e incorporar na construção de uma personalidade plena. Se o alimento estiver estragado ou envenenado, a estrutura da personalidade da criança será lesada e sofrerá até o momento em que essa deficiência for sanada. A única coisa que preenche o mencionado vazio é a construção da personalidade. Portanto, é preciso alimentar e motivar servindo-se de elementos culturais precisos e não qualquer um. É importante estar atento à qualidade do alimento cultural oferecido a seu filho, para que ele forme uma personalidade virtuosa. Depois de adquirir o domínio dos elementos essenciais da linguagem, a criança começa por meio deles a articular o seu mundo com o mundo exterior. Quando ela começa a incorporar em si o mundo exterior, aprendendo
absorvendo, adquirindo conhecimento, também sua atividade começa a se formar e a aparecer. Ela passa a ter uma consistência interior, pois já não se desenvolve motivada apenas pela sobrevivência. A criança ouve o que os pais dizem, percebe os movimentos exteriores, se comunica, recebe estímulos, e esse complexo movimento que fará surgir os afetos. Uma vez com essa consistência, sua motivação deixa de ser um mero aprendizado e passa a ser se comunicar a partir desse mundo afetivo ainda egocêntrico e interior. A motivação desse sujeito passa a ser dar consistência para o seu afeto através do afeto alheio e para as suas próprias reações a esses afetos. Ele precisa saber-se amado e querido. A criança precisa disso para atravessar essa primeira ponte na vida da personalidade e não desenvolver uma personalidade subtraída e falha, exigindo mais tarde um amor desmedido e narcísico de todos à sua volta. A aquisição de conteúdo em certas idades pode inclusive enfrentar dificuldades de acordo com o desenvolvimento das motivações afetivas, pois as crianças ainda presas nas camadas mais primárias de reconhecimento de si e dos afetos que a cercam, podem absorver repreensões como algo estritamente pessoal. Mesmo na idade adulta, enquanto esse indivíduo não conseguir preencher esse desfalque afetivo, vai sentir o vazio. Para desenvolver essas duas camadas da personalidade, a terceira e quarta do desenvolvimento da aprendizagem e do mundo afetivo, é importante que a razão, uma das faculdades humanas, seja bem trabalhada. A razão é a faculdade que permite ao homem aprender as realidades em sua conexão e articular suas apreensões, e trata-se justamente da articulação entre o mundo interior e o mundo exterior. A primeira camada da personalidade é a linguagem, que por sua vez é a primeira ferramenta de que a razão necessita para poder atuar e que dará o peso e a medida para as coisas do mundo. É a linguagem que integra a terceira camada do aprendizado e que torna possível ao homem adquirir a motivação em direção à quarta camada, a formação do universo afetivo. O universo afetivo forma-se na conexão do mundo exterior com o mundo interior. A razão humana coleta e coloca para dentro do mundo interior a conexão das coisas externas, articulando-as. Hoje em dia, o ataque à razão é muito constante e seu desenvolvimento precário pode fazer com que ela fique inibida diante do mundo. O recuo da razão resulta numa demanda afetiva desordenada, numa carência da linguagem e impede o desenvolvimento da personalidade, pois sua base mesma, a linguagem e a afetividade, fica subtraída. A razão precisa funcionar a todo instante para que se possa formar uma personalidade plena. No entanto, muitas pessoas ficam presas na quarta camada e são impedidas de manifestar seu confronto com o mundo devido a deficiências afetivas. Quando esses problemas da primeira à quarta camada retornam ou permanecem, é comum tentar se desintegrar no mundo em busca de curar uma carência, cedendo à sensibilidade. Isso é simbolizado pela inclinação à luxúria ou à gula. Quando se lança nos prazeres, o sujeito se sente afagado e acolhido. As desordens alimentares estão geralmente associadas a uma dificuldade na aquisição da razão, da terceira e quarta camadas. Quando o ser humano se ampara, se aproxima e tenta absorver do logos as suas características e qualidades, a linguagem e a afetividade adquirem sua forma plena, e então é possível passar para a quinta motivação, que é demonstrar a própria força, confrontar a força individual com a força do mundo.
Os movimentos individuais de funcionamento interior começam e, pela primeira vez, o eixo da motivação interior passa a ser direcionado para fora. O homem que estava se debatendo, envolto em seus próprios movimentos internos, tem a necessidade de se confrontar com o que rodeia. A quinta motivação de medir forças é a motivação dos adolescentes, que se dedicam a confrontar essa consistência interna adquirida no processo de nascimento, desenvolvimento, aprendizagem e afeto com os limites exteriores. Os adolescentes costumam se envolver em situações estúpidas, entrar em discussões sobre assuntos que não dizem respeito a ninguém e tentar mostrar que são os melhores, envolvendo-se em brigas. Eles começam a recusar o carinho meloso dos pais que lhes era necessário até então. O primeiro ambiente externo que os adolescentes encontram para confrontar é o ambiente familiar. A rebeldia adolescente, é preciso frisar, quando ordenada, não tem nada de anormal. É até desejável que um jovem, aos 13 anos, comece a se confrontar e a colocar as próprias ideias na mesa, a não ceder, a não depender tanto dos afagos e carinho dos pais. Isso significa que a sua personalidade está se desenvolvendo de modo saudável. Uma pessoa que nunca experimentou esse confronto com o mundo exterior, seja através do esporte, do debate, de diferenças com os pais, provavelmente não encontrou alimento para preencher e suprir a quinta motivação de modo saudável. Se essa motivação não foi bem alimentada, ficará fraca, débil e a personalidade em questão seguirá o mesmo caminho rumo ao vazio. Quantos adultos não experimentam um vazio originado da sensação de uma fraqueza que às vezes não é apenas física, mas moral, como se fosse uma incapacidade de se confrontar com o mundo e responder aos seus estímulos? Para tentar curar essa demanda, basta ficar forte, fazer musculação, esportes ou até mesmo oratória para dominar a fala. Pessoas que foram privadas do confronto com o mundo por estarem num ambiente protegido, certamente se confrontarão com certo vazio no futuro, que só poderá ser preenchido a partir do estímulo da quinta motivação. Assim, uma vez que o sujeito se confronta com o mundo e entende que tem alguma consistência, percebe que pode enfrentar essas batalhas e sair inteiro delas. O confronto com o mundo dá às pessoas a noção de que elas permanecem. Vencer não significa ganhar, mas enfrentar, permanecer e continuar com capacidade de confrontar. Nesses momentos, a personalidade amadurece. Portanto, pais e mães, é importante submeter seus filhos ao confronto com o mundo. Para saber se eles estão sendo confrontados de fato, basta perceber se eles perdem. Se sempre ganham, se sempre são os primeiros da turma, vale a pena mudar o colégio, porque eles não estão sendo confrontados. Se sempre vencem nos campeonatos de esportes, vale a pena escolher uma academia mais forte, e todas as atividades ou habilidades da criança podem servir de arranjos para desenvolver a quinta camada. São alimentos para a quinta motivação. Conquistada a quinta motivação, quando já se sabe que é possível confrontar, a sexta motivação traz ao indivíduo a capacidade de escolher suas disputas e seus confrontos. Enquanto que na quinta o confronto não precisa chegar necessariamente a um resultado útil, na sexta motivação, como há objetivos e confrontos claros, é preciso vencer, passar no vestibular, conseguir montar um negócio, ganhar dinheiro, etc. Essa já é uma motivação da fase adulta. Essas duas realidades, quinta e sexta motivação, não são alcançadas pela razão. Precisamos da razão funcionando, como foi esclarecido, mas há nesse momento outra faculdade que impele o homem a conquistar os desejos dessas motivações, que o inclina aos bens deste mundo. Não se trata de bens árduos, mas de objetivos simples.
Para participar de um campeonato de judô, por exemplo, é necessário certa disposição, e não apenas a razão e a consciência da articulação do mundo. Essa faculdade é o apetite concupiscível que está dentro de cada um e consiste no desejo, na disposição, no ato de querer nutrir e conquistar. O grande inimigo do apetite concupiscível é o medo de perder, que faz o apetite se retrair. Por outro lado, se o indivíduo estiver bem disposto, se não estiver apegado às ninharias deste mundo e às pequenas conquistas, seu apetite concupiscível se desenvolve cada vez mais. Se há apego, não há expansão. Isso assusta, amedronta e faz o apetite concupiscível atrofiar, encarregando-o apenas da manutenção do que se tem. É o que comumente se chama de avareza. Uma visão empreendedora ou desapegada mantém o apetite concupiscível em desenvolvimento, possibilita que o sujeito continue confrontando o mundo com sua força, uma força inútil no início, mas que depois torna-se útil e gera resultados. Para alimentar a quinta e sexta motivações, portanto, deve-se desenvolver o apetite concupiscível, evitando a todo custo o seu pior inimigo, a avareza. Depois de alimentadas as motivações da sexta camada e do consequente desenvolvimento da personalidade, chega-se ao território da sétima motivação, que assalta o ser humano de modo categórico, como se não fosse possível escapar aos seus apelos. Uma vez que se compreende donas de uma força útil que dá resultado, as pessoas começam quase que automaticamente a desempenhar um papel social, como se o espírito se motivasse a responder à sociedade, às outras pessoas. Esse papel social gera uma expectativa muito estabilizada e a motivação dessa pessoa passa a ser a cumprir a expectativa do outro. Essa motivação já é muito superior à quarta, que diz respeito à afetividade, ao amor e ao carinho. Diferentemente daquela, nesta camada não há necessidade de sentir nada, mas de cumprir o dever. Um papel social muito claro é o de pai e de mãe. Os pais têm um conjunto de forças que os impele a se mover diante da necessidade do filho. Ou seja, o filho tem necessidades e a única resposta que os pais podem dar é preencher a sua expectativa. O sujeito que está nessa sétima camada motiva-se para dar a resposta mais adequada a uma expectativa social. Existem duas grandes dificuldades no amadurecimento da personalidade. A primeira é passar da quarta para a quinta camada. Até a quarta camada, dos afetos, de sentir-se querido, amado, existe uma espécie de rede de proteção. Está tudo bem com o mundo interior, o território está dominado, guardado, e por mais que haja sofrimentos e desejos não conquistados, é possível resolvê-los ali mesmo, até falsificando sentimentos. Porém, chega a hora de enfrentar o mundo, e a pessoa que está presa na quarta camada não consegue lidar com adversidades. Só aceita estar em ambientes nos quais se sinta amada, apenas em ambientes afetivos e não nos ambientes objetivos. Essa passagem é dolorosa. A adolescência é dolorosa justamente por causa da ruptura necessária para sair da quarta para a quinta camada. É preciso sempre avaliar se isso está acontecendo em sua vida, pois com o desenvolvimento das camadas bem cumprido até a sétima, a oitava motivação tende a surgir de forma cruel, exige do homem uma resposta diante da morte, e muitas pessoas paralisam nessa camada. Na oitava camada, o indivíduo compreende um sofrimento muito profundo, pois pela primeira vez se confronta com a própria morte. Desse confronto, pode concluir que de nada vale fazer tudo o que fez diante da eternidade, e essa conclusão o fará perder a força e não querer se confrontar com a realidade do além-mundo. Na sétima camada, há uma pessoa adulta que cumpre as expectativas da sociedade diante de si, mas ainda pode haver nessa pessoa um vazio que perdure. As pessoas presas na sétima camada arranjarão vários artifícios
e tentarão preenchê-lo com todos os recursos materiais possíveis. A tão falada crise da meia-idade tem como uma das suas razões o confronto com a morte e a perda do fôlego para seguir adiante. Sem a capacidade de alimentar essa motivação, a pessoa recua, se aprisiona na sétima camada e preenche o vazio com os recursos que o dinheiro pode comprar, falsificando sua história numa hora tão decisiva. É preciso então enfrentar a oitava motivação, olhar para as coisas realizadas ao longo da vida e dar-lhes um novo significado, retificando-as ou ratificando-as, continuando no mesmo caminho ou mudando o rumo. Se eu morrer agora, morrerei sendo eu mesmo? Fugir dessa pergunta pode ser a grande tragédia de uma vida. E é possível responder esta pergunta através de uma faculdade chamada apetite irascível. O apetite concupiscível alimenta a quinta e a sexta motivação. A sétima e a oitava são alimentadas pelo apetite irascível. O apetite é extremamente uma inclinação. O concupiscível é a inclinação para as coisas fáceis e próximas, como brigar e conquistar coisas, enquanto o irascível envolve conceitos mais profundos, como o papel social e o confronto com a morte. Nutrir o apetite irascível é fundamental para alimentar as motivações de sétima e oitava camadas. Como alimentar o apetite irascível? Em primeiro lugar, é necessário entender que esse apetite é mais alimentado quanto mais for conhecido, e essa inclinação exige força, dedicação e esforço. Uma pessoa que permanece em seu papel social ou que se mantém no confronto com a morte está alimentando constantemente seu apetite irascível e tem cada vez mais capacidade de cumprir as demandas dessas motivações. É como uma roda numa ladeira que vai ganhando movimento até não precisar mais exercer nenhum trabalho. Outras formas de alimentar o apetite irascível são o autoconhecimento e o olhar em direção à nona motivação. Ao reconhecer que se está preso nessa transição, fugindo do confronto com a morte e da resposta acerca do sentido da vida, e duvidando-se que está fazendo tem valor ou não diante da eternidade, deve-se voltar à motivação intelectual, que pretende investigar e descobrir a verdade em cada coisa do mundo. A vida intelectual exige que o indivíduo, através de um esforço do intelecto, seja direcionado para as coisas da vida e do mundo, estudando-as ativamente a fim de extrair os conceitos de verdade e falsidade das coisas. É preciso se aprofundar na vida intelectual de estudos superiores, da literatura, das artes, da cultura e encontrar nesse universo uma resposta para a pergunta central. É nesse mundo da alta cultura que estão as grandes verdades e o conhecimento das grandes tendências humanas. O mundo da alta cultura ajuda a responder uma demanda fundamental do nosso espírito, e isso exige, além de esforço, paciência e humildade. Para acessar a alta cultura, é importante render-se humildemente, pois ao se deparar com esse mundo, o indivíduo descobre a própria insignificância. O universo é imenso e já foi percorrido por grandes personalidades, diante dos quais somos muito pequenos. O papel social é relativamente irrelevante. A motivação da nona camada, não. Ela aponta para um universo imensamente amplo e se preocupa em diferenciar a verdade da falsidade. Ao acessar o mundo da alta cultura, sem reverenciar a verdade, o indivíduo está profanando as motivações da nona camada. Mas, uma vez habituado ao mundo intelectual, o sujeito encontra a resposta para a pergunta da oitava camada. E quando isso acontece, chega-se imediatamente à 10ª camada, que é quando se adquire a habilidade de distinguir a verdade da falsidade das coisas e se passa a viver diante delas. O indivíduo passa a ser pela primeira vez
plenamente responsável por seus atos, pois até então existiam muitos elementos que os governavam. A nona e a 10ª motivações são alimentadas por outra faculdade humana, o intelecto, que pela primeira vez é imperativamente necessário. Isso não significa que não haja inteligência antes dessa camada, e que agir através do intelecto não é um ponto de partida, mas uma tendência, o ponto aonde precisamos chegar. É a faculdade do intelecto, agente, que alimenta essas motivações. Mesmo sem ter chegado à nona camada, pode-se entrar no universo da alta cultura, mas falta maturidade para que apareça uma pergunta tão profunda e tão séria quanto a morte. Uma vez que penetramos a alta cultura e entendemos a nona motivação, que se refere a descobrir a verdade e a falsidade das coisas, surge uma outra motivação superior à motivação da vida intelectual, a motivação da vida moral. Já não basta conhecer, é preciso agir segundo esse conhecimento do bem e do mal. Quando se alcança o discernimento da verdade e da maldade, deixa de ser possível agir de outro modo, e assim surgem as últimas duas motivações. Nesse estágio, o indivíduo começa a agir de modo falso ou verdadeiro, com plena consciência, ou seja, já tem uma ação moral no mundo e passa a desempenhar um papel histórico, não apenas social. Essa é a 11ª motivação e pode ser considerada uma abertura à transcendência. Neste momento, só é possível ao indivíduo agir moralmente diante do bem e do mal. E isso se torna um hábito do mesmo modo que na passagem da 6ª para a 7ª motivação, uma força útil, intrínseca, surge naturalmente para que a pessoa a reconheça e exerça seu papel na comunidade. Da 10ª para a 11ª motivação, acontece algo semelhante. Motivado a agir sempre de modo moral, é atribuído ao sujeito um papel histórico. Sua presença influencia o mundo histórico e a história do próprio ser humano, do início da criação até o fim dos tempos, pois ele de fato caminha diante da verdade. O papel social é transmutado num papel histórico. Cada ato seu, justamente por encerrar em si a verdade de modo pleno, influencia todo o conjunto das relações de modo transcendente. Seriam necessários muitos capítulos para entender perfeitamente o mecanismo dessa ação. Mas para simplificar, basta lembrar que, partindo da 7ª, o exercício constante de um papel social conduz o sujeito à 8ª camada, o confronto com a morte. Na 11ª, o sujeito que habitualmente age diante da verdade começa a ter um papel histórico, e esse papel lhe demanda outra ação, a motivação definitiva. A 11ª motivação, que aparece quando a pessoa segue desempenhando o seu papel histórico, agindo diante da verdade, chega à sua plenitude, pois agora ele se confronta com o próprio Deus. Na 8ª motivação, o desempenho habitual do papel social fez com que ela se confrontasse com a morte. Na transição da 11ª para a 12ª motivação, pensa-se: isto que faço é santo? O indivíduo se confronta pela primeira vez com Deus no próprio espírito, e a própria natureza divina aparece nele. O sujeito que caminha diante da verdade não precisa sequer de si mesmo, pois já tem todo o conjunto da verdade atuando dentro dele. E é nessa transição que ele se esvazia de sua natureza humana e é preenchido pela natureza divina. A motivação da 12ª camada não é mais ter um papel histórico, mas ser alguém em Deus, ser alguém diante do próprio Deus. A faculdade humana que entra em curso para que se possa alimentar a 11ª e a 12ª motivação é o intelecto paciente, que ao contrário do intelecto agente, que fazia o esforço de separar o bem e o mal e agir diante do bem,
não faz esforço, apenas contempla. O intelecto agente analisa, dirige-se ao mundo e distingue o que é falso do que é verdadeiro. O intelecto paciente não faz isso. Ele contempla todo o universo da criação, inclusive o Criador. Qual o grande risco de se chegar a esse estágio? Até o último respiro, o sujeito não tem nenhuma certeza até que sua morte seja consumada. Então chega a hora do juízo particular e final. Esse sujeito da 12ª camada tem uma conexão tão grande com o próprio Deus, com as verdades e os fins últimos, que seu risco é a soberba. Ele pode se esquecer de que não é o próprio Deus. E quando cai nesse erro, deixa de caminhar diante da verdade e regride ao confronto angustiado com a morte. Até que esse sujeito se estabilize, tende a ir e voltar da 8ª para a 12ª. Ele ascende, é dominado pela soberba e cai novamente para a 8ª. Portanto, a conquista das 4 últimas camadas é problemática e sempre regressiva e progressiva. Até a 8ª camada não há regressão, mas a partir dela a conquista das motivações seguintes tendem a variar. Algo que pode matar o intelecto agente e fazer o sujeito ficar aprisionado nesse caminho sem progredir é o risco da inveja verdadeira, que é diferente da mesquinharia e da birra que enfrentamos no dia a dia. A inveja verdadeira exige a capacidade de diferenciar a verdade da falsidade e aparece no momento em que o sujeito olha para o seu vizinho e percebe que ele é mais honrado, mais inteligente e mais nobre. Como é na 9ª e na 10ª motivações que surge a capacidade de separar a verdade da falsidade, é nesse momento que a inveja verdadeira pode aparecer. Já foram expostos até aqui o intelecto, a razão, os apetites e a sensibilidade, mas nada foi dito ainda sobre a vontade, que é a faculdade principal. Disse que é preciso ensinar os filhos a ter força de vontade. Não existe uma técnica para educar e fortalecer a vontade como faculdade individual. Ela se constrói e se fortalece na medida em que a personalidade amadurece. Na medida em que o indivíduo passa do senso comum para a razão, e depois para o apetite concupiscível e para o intelecto passivo. A vontade é a força que o espírito imprime em tudo para que se possa de fato tender ao bem, ao conhecimento das verdades últimas e à apreensão do bom e verdadeiro. Ela está no centro de tudo e se fortalece na medida em que se progride com respostas pessoais. É necessária a resposta pessoal para que a personalidade apareça. Uma pessoa com personalidade é uma pessoa que cumpre esse caminho e suas etapas de progressão. Agora fica mais fácil compreender que a personalidade em nada se identifica com o temperamento. O temperamento está no início de tudo e é uma estrutura a partir da qual cada ser faz a sua jornada no mundo, ao passo que a personalidade é uma construção e o propósito dessa jornada. Fim.